Estamos aqui para mais um episódio do CRCast. Hoje a gente vai falar sobre os bens, a autoria, o direito autoral de bens produzidos e a inteligência artificial. E temos aqui dois convidados, a Ana Clara Castro, que é defensora pública aqui no Piauí, que é mestranda em Direito na Universidade Federal do Piauí, professor Efrem Cordão, que é advogado, doutor em Direito na Universidade de Salamanca e professor também na Universidade Federal, meu colega, meu amigo. Ele que tá um pouco triste assim pela fase do Corinthians, mas ele é um cabo de gente boa. Então, meus amigos, Ana Clara, um prazer, professor Efrem, um prazer estar aqui com vocês. Professor Berto, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Precisa ir não. Não, parabenizá-lo. A gente vai falar mais de Corinthians não. Parabenizá-lo pela iniciativa de ter esse programa. Eu acho que esse canal seu tem sido bem proveitoso para a comunidade jurídica do Piauí, né? Até porque você dá oportunidade para que a gente possa também discutir os nossos problemas e levar adiante as pesquisas que são feitas aqui no Piauí. Então, agora, o seu time, você sabe que isso é só uma passagem, né? Atual porque campeão da Copa do Brasil. Você está São Paulino. Eu nasci corintiano. Ana. Boa noite. Ou bom dia, boa tarde. Olá. Depende da hora. Olá. Queria agradecer o convite feito pelo professor Berto e também pelo professor Efrem, que atualmente é meu orientador no programa de mestrado da UFP, né? E dizer que realmente é uma iniciativa muito pertinente para o momento que nós nos encontramos hoje, porque trazer essa questão da tecnologia, da inteligência artificial para dentro da parte jurídica e todos os problemas que acabam sendo gerados em razão disso é fundamental, e o debate hoje é a nossa principal ferramenta, né? Não só para discutir sobre o assunto, mas também para possíveis, digamos assim, soluções, ou até mesmo mais questionamentos do que soluções, né, sobre o tema. Então, isso é uma grande verdade. Isso é uma grande verdade, Ana. Muito mais questionamento do que soluções. Todo programa eu digo aqui, olha, se eu tivesse a resposta, se eu disser a resposta para essa pergunta, eu estou inventando, porque a resposta ela não existe ainda. Mas vamos manter aqui a tradição aqui do nosso quadro, professor Efrem. A gente tem começado aqui os episódios sempre contando histórias de quando a gente começou na advocacia, começou no direito, mostrando o contraste de como era a tecnologia quando a gente começou e como ela é hoje. Ou seja, como é que você começou, quando você começou a sua carreira, e como é que você faz na sua advocacia hoje. Você lembra de alguma história assim, algo que ilustre bem isso? Sim, eu sempre pensei, eu tenho algumas leis que presidem a minha atividade de advogado, né? Primeira delas é que processo é como boi, se não tanger o bicho não anda. É verdade. Né? Se então vai pro lado errado. Se o advogado acha que ele peticionar, o processo dele vai andar, não. E aí eu sempre fazia o seguinte, professor Berto, eu sempre tive o cuidado de, na hora de apresentar as petições, eu já levava perfurada. Por que eu levava perfurada? Porque eu sabia que se a secretaria tivesse a minha petição com os meus documentos, já todo perfuradinho, e o seu, que peticionou junto comigo, que deveria ainda ser perfurado para ser juntado, para formar os autos, ele ia fazer primeiro o meu. Porque eu já tinha andado a metade do caminho. Então, essa é a experiência que eu tenho. E eu vejo que com o PJ é mais ou menos isso, né? Você já peticiona, ele já entra numa ordem, né? Você não precisa perfurar, não precisa ir lá, subir as escadinhas do fórum central. Mas ainda precisa associar, né? Precisa associar. Porque às vezes você está fazendo algo que é conexo e não o PJE não faz automaticamente essa conexão. Mas eu comecei realmente... Cria do escritório do Dr. Joaquim e do Dr. Nelson Neri, eu fui estagiário lá, segundo estagiário. Figuras, né? do e aprendi isso com eles, né? Da escritório de advocacia no Piauí. Também meus grandes fui mestres, cria do professor Nelson Neri. Grandes Inclusive, mestres. um abraço, professor Nelson. Ana Clara, e aí? Você é jovem, você não pegou o processo físico? Não, na verdade. O que é isso? Não, na verdade, eu ainda cheguei a pegar alguns processos físicos, mas eu cheguei, digamos assim, na transição. E aí eu me recordo que eu fiz parte do processo justamente de transição de digitalizar os processos antigos para transformá-los em físicos, inserir no PJE. Então, assim, quando eu comecei a ter contato com o mundo jurídico, estagiar, comecei na Justiça Federal, depois fui para a Defensoria MPF, enfim, tive vários estágios. E aí, quando eu cheguei, já tinha uma parte no digital, já tinha uma parte PJE, Projude, Temes, acho que antigo Temes, né?
E tinha uma parte física. Então, assim, a gente ficava no físico e no digital. E aí foi justamente bem na minha fase que a gente começou a pegar o físico e digitalizar para o digital. Então, foi basicamente a transição mesmo. Eu tenho uma memória aqui, assim, o primeiro lugar que eu estagiei foi na Defensoria Pública do Piauí. E meu chefe era o Nelson Nery. Nelson Nery Costa, ele era o defensor público geral e ele era meu professor. Sim. E me puxou para estagiar com ele. E simplesmente pro defensor público geral, naquela época, sobrava os assistidos, os casos que ninguém queria fazer, ou que tinha dado muita confusão, e como eu era estagiário dele, ele tinha uma equipe lá, sobrava pra gente. Eu lembro, no primeiro mês, assim, os primeiros dias, que eu peguei um processo, assim, uns 5, 6 volumes, assim, pra levar pra casa, pra fazer durante o final de semana, estudar o processo para fazer durante... Foi a primeira vez, assim, que eu manuseei, de fato, um processo de capa, para pegar, olha, uma petição inicial, isso aqui que é a citação. Eu nunca tirei isso da cabeça, porque era, assim, um calhamaço, assim, eram vários volumes, e coisa que a gente não... Graças a Deus, felizmente, não tem mais hoje. Folhear o papel é mais legal, tem um gostinho especial, de fato. Mas, por exemplo, não sumir processo é uma coisa assim que eu agradeço todo dia ao processo eletrônico. Porque eu também, quando eu era estagiário, ia lá no fórum para procurar o processo. E chegava lá, o processo, não sumi, volte outro dia. Amanhã a gente acha. E aí, às vezes, eu voltava lá, tinha algum colega lá da Federal que era estagiário do tribunal, e dizia assim, me ajuda aí, cara. Pai, vem cá tu, me ajuda aqui. A gente sentava junto, naquelas prateleiras, naquelas localizar era complicado, porque às vezes tinha as etiquetas e tudo mais, às vezes não estava na correta, né? Exato. Então era realmente mais complicado mesmo. Eu achava interessante a organização da Justiça do Trabalho, professor Berto, que lá eles separavam os processos, que eram varas, mas por cores. É verdade, você lembra? Lembro, tinha as cores. Então você já sabia, quando você pegava do processo, na capa ali do processo, já tinha uma corzinha que você já ligava. Verdade. E depois ainda tinha qual a fase do processo que estava, né? É verdade. Naquele tempo tinha frase de conhecimento e de execução, né? Verdade. Bom, mas agora aqui a gente corta para 2024 e chega aqui nessa loucura que é hoje. Hoje, nós estamos gravando aqui no dia 10 de junho de 2024, antes de vir para cá, vi a notícia que a Apple lançou uma atualização de inteligência artificial para o iPhone e simplesmente a Siri vai ficar 50 vezes mais inteligente, sei lá quantas vezes mais inteligente. Só um exemplo aqui para você. Se a sua mãe te mandar um e-mail chamando para almoçar, você localiza o e-mail pela Siri. Então você dá um comando lá de, olha, a minha mãe me chama para almoçar que dia, marca na agenda. Ela vai lá, busca, você consegue rastrear um voo pela Siri se o comprovante chegar no seu e-mail. Enfim, a inteligência artificial ela chegou e ela se tornou de fato parte das nossas vidas. E aí a gente, obviamente, né, professor F, tudo vai desaguar no direito civil, não é isso? E aí a gente tem aqui um debate, que é o tema central da conversa de hoje, que é a questão dos direitos autorais com a chegada da inteligência artificial. Contem aí pra gente, vocês dois, enfim, apresentem o tema e vamos conversar sobre isso. Aqui nós começamos discutindo antes que deveriam começar as damas, né? Mas aí ela veio de lá pra cá com o professor Beto, que eram os mais velhos. Aí eu disse, olha, isso é etarismo, isso vai dar problema. Professor, isso vai dar problema. Deixa eu corrigir, não são os mais velhos, os mais experientes. Eu vou te ajudar ainda mais, Ana Clara. É porque assim, na verdade começa orientador e orientando. Sim, né? Então, sim, exatamente. Obrigada, obrigada. Né? E mestrando, resolvido. Resolvido, tá tudo resolvido. Titulação acadêmica aqui, pronto. Professor Beto, eu tenho essa dúvida, uma inquietação com o direito de autor, porque eu tinha feito um curso muito tempo atrás e eu fui aluno do professor Carlos Alberto Bittar, numa disciplina específica de direito de autor. E eu sempre achei muito interessante a questão do direito de autor e já tinha ofertado essa disciplina na graduação algumas vezes, né? Poucos interessados, eu acho que aqui no Piauí tem pouca demanda para a questão de direito de autor, mas como objeto de estudo, de investigação, eu achei bem interessante a temática. E mais recentemente, quando veio essa tema
das obras digitais criadas por inteligência artificial, eu quis retomar esse estudo, né? E aí, eu sou contra não, eu sou um pé atrás com modismo, com modinha. Eu sou direito civil raiz, né? Raiz. Careta. Né? Eu sou careta, né? O civilista, antes de tudo, conservador, né? Pra dizer assim, olha... Não quer mudar nada. Não me venham. Não é tanto isso. É não querer atribuir à Constituição, que eu sei que você é o constitucionalista, mas de ter constituído a sociedade. Para mim, a Constituição é muito mais declarativa do que constitutiva de realidades, né? E que você não pode ultrapassar, olhar qualquer que seja a temática, senão por uma perspectiva histórico-evolutiva. Certo. E aí, nesse sentido... o direito de autor enfrentou com um grande problema como você categorizar a obra de arte, a obra intelectual, dentro dos tipos existentes, que é o que nós estamos fazendo agora, né? Antes da nossa conversa, a gente estava dúvida, e nós não temos respostas. Sim. As mesmas dúvidas que se tinha quando na reprodução assistida. Na reprodução humana assistida, heteróloga, que você tinha a mãe do ovócito e a mãe da barriga, e uma mãe socioafetiva, num primeiro momento você não tinha uma resposta. Por exemplo, quem é a mãe? Pode ser uma das três. Hoje o direito já tem uma resposta firme. Mãe é quem cria. Beleza? Mas isso passou algum tempo para dar essa resposta. Então eu acho que... Mas quem cria em que sentido? Mãe só... É família complexa. Criar, Não vamos entrar. criar que você diz é o quê? Porque eu mas nessa linha argumentativa de que nós não temos respostas prontas a essa questão. Mas que uma dúvida sincera seria, bem, o suporte físico de uma obra de arte, de uma obra intelectual qualquer, ela não é a própria criação intelectual. Mas sim a expressão dessa ideia. Certo. Às vezes ela é apenas oral. O repentista produz uma obra. Mas não tem um suporte físico daquela obra. Né? Como só a ideia também não é protegida. Agora, a questão disso, você vai ter um problema com a arte contemporânea. Por exemplo, o cara que cria um quadro, cujo quadro vai ser executado ad hoc. Então, o copo meio cheio foi vendido por $5 milhões. Mas vendido por quê? Porque qualquer um pode fazer um quadro numa parede branca meio cheio. Um copo desses de tomar cerveja pela metade da água. Copo americano. Um copo americano. Bem, só que o que vai dizer que é daquele autor e só pode ser usado por quem comprou seria um contrato. Então não seria o problema de você ter um suporte fático para a criação da obra. Mas o que me parece que é bastante complexo é o problema de que a criação autoral é reservado aos humanos. E aí você não tem humano, no sentido próprio do sentido biológico, antropológico, não é nenhum sentido, né? Como realidade biológica, de uma inteligência que cria uma arte. Então eu acho que é mais nessas dúvidas aí que me levaram então a mudar essa... É porque assim, partindo desse gancho, o que eu consigo observar? O direito autoral ele tem duas coisas principais, que é originalidade e criatividade. Certo. Então, assim, antes de se adentrar nessa parte mesmo civilista, de pegar as leis de direito, é necessário a gente filosofar um pouco, assim, sobre o que seria uma obra original e o que seria uma obra que se utilizaria de criatividade. Vamos supor, eu chego no ChatGPT e falo, como o professor sempre dá o exemplo em sala de aula, eu quero um poema decassílabo e tal, que fale sobre isso, sobre esse tema. O aniversário da minha, ele deu exemplo, o aniversário da minha esposa, eu quero que você faça um poema que trate disso, disso, disso. Tem criatividade nesse poema? Tem originalidade nesse poema? Porque, assim, esses programas, eles se utilizam de dados que estão lá dispostos, que foram dispostos por seres humanos também. Então, eles fazem, obviamente, muito melhor que um ser humano, a reunião de todos esses dados, e compilam da forma que é pedido, conforme os comandos que são dados, né? Então, assim, esse poema, ele seria original, do ponto de vista... que pudesse ser aplicado por direito autoral e seria criativo. As máquinas, elas são criativas, até que ponto eu considero... Porque, assim, isso é levado como inerente do ser humano. A criatividade... Não, a inteligência, não vou nem dizer a inteligência em si, porque as máquinas são inteligentes. Isso. Mas elas são criativas, elas são originais, então é necessário, antes de entrar nessa... Porque, assim, leis, códigos, qualquer coisa normativa, regulamento... Nós temos, mas assim, antes de chegar nisso, é preciso partir do pressuposto de tentar enquadrar abstratamente o que se essas obras se enquadrariam como algo original e criativo para se inserir ali. É que
todos os dados que a máquina usa até agora, foram criados por nós. Foram alimentados por Sim. nós. Foram produzidos pelos humanos que tiveram a ideia ainda de, além de catalogar os dados, separar, desenvolver uma máquina para tratar esses dados, tratar entre aspas. E ainda a obra digital, enfim, ela é criada com base em um comando. Não é aperte um botão e sai alguma coisa e essa... Por um comando humano. Um comando humano e com diretrizes, os prompts, né, que a gente Sim. chama, humanos. Isso é suficiente para caracterizar a autoria? Isso é suficiente para afastar a responsabilidade, eventualmente, ou a autoria da máquina? Professor Beto, eu quero lhe fazer uma proposta. Vamos dividir essa conversa em 2 pontos. Vamos lá. Os inputs e os outputs. Ótimo. Não é? Então, nós temos que tratar primeiro da tutela dos inputs. Então, você terminou de falar aí, de que, e a professora Clara, que o Big Data que você tem lá são informações que foram postas por alguém. Por nós. Então, no caso da obra intelectual, seja ela literária, artística ou científica, Uhum. seja o livro que o professor Beto escreveu, seja o conjunto de poemas escritos até agora, seja as obras de artes já postas na rede, todas elas têm autoria. Então a pergunta é, essas obras que estão lá digitalizadas, como o processo de digitalização que a Clara descreveu, de ter Sim. uma obra Uhum. digitalizado, ou Isso. já ter sido feito lá Sim. naquele lugar, se aquele dali existe um autor e se o autor está autorizando o uso dessas obras, como obra derivada, vamos lá, Uhum. como obra derivada. Né? Então eu acho que é um problema bastante... Porque se a gente for também pode levar ad infinitum, né? Porque assim, ao mesmo como eles têm acesso a todos os dados que estão ali dispostos por seres humanos na grande rede, né? Às vezes tem dados que estão em domínio público. Algumas obras são domínio público, outras não são. E às vezes ele mescla domínio público com outras que ainda necessariamente tenham alguma proteção autoral. Então, aquela obra ela vem um pouco mesclada, assim, até que certo ponto. Então, realmente é bem complexo de dividir. E aí é necessário, caso queira se chegar a um possível autor, se é que tem um autor único ou coautores, fazer todo um detalhamento de como se chegou até ali. Então, utilizei isso dessa obra, utilizei isso daquela. Então, é necessário fazer todo um detalhamento para poder se chegar. Então, é um pouco complexo. Sobre os inputs ainda. Sim. Vamos lá, ó, localizei aqui uma notícia de dezembro do último ano, 2023. O The New York Times processa a OpenAI, criadora do ChatGPT, e a Microsoft por violação de direitos autorais. O jornal norte-americano exige indenização dos prejuízos que podem chegar na casa dos bilhões de dólares, além de uma ordem para que as empresas deixem de utilizar seu conteúdo e apaguem os dados já compilados. Ou seja, a OpenAI e a Microsoft usaram as informações, os dados do New York Times, alimentaram as plataformas delas, segundo os autores da ação, sem autorização. Então a gente já tem aqui um problema grande. A gente já tem aqui, você puxou o gancho aí, de que existe uma autorização quanto pode ser na usado... questão dos dados também, Exato, né? Porque exato. também aí já entra em outro ponto, assim, também muito sensível, que são dados, né? Nesse caso, você lembra, A gente Clara, que é comentou. o que a gente comentou em sala de aula. Foi. E antes dele, professor Beto, teve um outro. O que aconteceu? Tinha uma plataforma como o Uber, que fazia a aproximação entre artistas plásticos, Uhum. e de outro lado, a Clara que queria montar a casa dela, e estava montando a casa dela e queria comprar um quadro. Então, o que os caras fizeram? Os artistas fizeram o upload Uhum. das suas obras, ou criaram obras digitais. Uhum. O que aconteceu? Quando lá tinha um acervo imenso, a Microsoft comprou Uhum. e começou a alimentar a sua inteligência. Então, esses caras, representados numa class action, entraram com ação exatamente discutindo isso. Aí a tese da Microsoft é do fair use, quer dizer, é como que dissesse assim, essas informações, elas são públicas, e o que eu crio, o output meu, ela não é replicando uma obra, mas inspirado naquela obra. Então, igual o professor Beto se inspira num autor tal, ou cita autor tal na hora de escrever seu artigo, Uhum. ela também se inspirou em alguém para criar, para aquela sua criação. Então seria mais ou menos isso, né?
Como se ideias não fossem protegidas. isso. A ideia em si realmente não é protegida. Protegida, Em si. Porque como você vai proteger uma ideia? Então, partindo desse pressuposto, de fato, não teria uma proteção mesmo à Bom, inspiração. beleza. Até porque qualquer autor, qualquer pessoa, inicialmente é um aprendiz. Então, geralmente, você começa... Não imitando, mas se inspirando Claro. em outros autores, em outras obras, porque ninguém... Claro. Então, sim, partindo desse pressuposto, fica essa questão também, né? claro. A questão é a seguinte, por exemplo, se a gente voltasse para o direito civil raiz, antes da internet, se a imagem, se a imagem não é comercializada na internet, ela não precisa de uma autorização específica? Sim. Será que a gente não pode aplicar esse mesmo raciocínio, essa mesma forma de resolver o problema? Porque, assim, eles estão alegando que o fair use, né? Mas eles tinham autorização específica? Não, é isso que eles questionam. Que o princípio da autorização autoral. Não havia uma autorização específica para aquela exploração econômica. Você me pagou para eu Isso. colocar aqui para essas pessoas Isso. que são aderentes à plataforma, não para você disponibilizar para todo mundo. Isso, exatamente. É a mesma coisa que está acontecendo com o New York É Times. mudar a política de De uso, sim. que eles alteram a política de uso, Uhum. e para tu manter tua obra lá, tu tem que seguir uma política de uso. Então o contrato teria a força de afastar minimamente esses direitos de personalidade, porque ainda que a obra tenha caído no domínio público, mas a autoria sempre é daquela cara. A Mona Lisa é do Leonardo da Vinci. Sim. Você pode tirar foto dela e fazer um quadro e não Quanto precisa mais... você quiser. você não precisa mais remunerar o autor, mas apontar a autoria sempre será Vai dele. continuar sendo dele. Não deixou Não, de ser não dele. deixou de ser dele, São né? duas coisas diferentes. São duas coisas diferentes, os direitos morais e os direitos patrimoniais, né? Tá. E aí? Nós aqui estamos no input ainda. É porque, professor Beto, o que nós teríamos que discutir seriam as razões e as razões. Uhum. Então, a principal razão é essa da falta de autorização. E o contra-argumento, existem dois contra-argumentos. Um é que não seria protegido, a Microsoft ela vai dizer que essa obra não é protegida pelo direito de autor, mas por patentes. Sim. Que a inteligência dela não é Sim. protegida por direito de autor, Sim. mas por patente. E lembra que o sistema do copyright, ele só aderiu à Convenção de Berna quando teve que exatamente tutelar o software. Os bancos de dados, porque convenhamos, o autor que nós estudamos, claro, o português, ele diz, é impossível você querer categorizar banco de dados e software como obra autoral. É minimamente como patente. Claramente. Que é também uma produção intelectual, mas não é autoral. Não é a mesma coisa. Mas só que o problema é que o direito de autor tinha uma proteção global com a Convenção de Berna. Uhum. E os americanos sempre foram contrários, sempre tiveram um sistema próprio. Para que então fazer? Se já existe uma lei global que tutela a criação intelectual, é mais fácil eu aderir. Sim. E aí quem manda é quem paga a conta. Verdade. Quem manda é quem paga a conta. Então eles estão pagando a conta e eles disseram assim, então isso aqui é direito de autor. Conta essa história da Convenção de Berna pra gente, vale a pena. A Convenção de Berna se deu em 1914, né, ainda no início da formação do direito de autor, a partir daquele caso em que alguém encomendou uma obra a um artista, na França, né, a obra ficou pronta, mas o autor, por direito de neto, recusou-se a entregar. Aí a Clara quer... Não, pode continuar, eu faço a finalização. Pronto, mas... aí aconteceu, Beto, a obra sob encomenda. Certo. Eu encomendei tu encomendou Eu cheguei a obra pra lá, contratei um pintor e falei assim, ei, cara, pinta isso aqui pra Isso. mim. Detalhou tudo, falou, Eu falei quero assim, uma árvore, papá. bota um céu azul, um sol amarelo, uma casa. Deus prompts. Tipo uma tatuagem, né? Só que não é no meu corpo, é num quadro. É, Sim. aí Que a tatuagem é mais ou menos isso. a obra ficou pronta. Certo. E o cara disse, isso aqui não é a expressão da minha alma, que é a criação do espírito, né? A obra autoral é o fruto da personalidade do autor. Certo. Não estou satisfeito com ela, então não entrego. Pelo direito civil normal, seria uma tutela específica. Se a obra está pronta, Pera, o dono, o pintor não ficou satisfeito e não entregou. isso. Se recusou a entregar. Ah, eu pensei que ele era o contrário, que ele Não. tinha gostado tanto que disse, não é minha. exercendo o Mas direito de poderia inédito. ser também. Pois Poderia. é. aham. Mas ele exercendo o direito de inédito. Mas é engraçado, É? né? Que ele disse, não gostei não, não vou te dar não, vou queimar. Tipo isso. Exercendo o direito de inédito.
E aí o contratante entrou com a ação para pedir a obra, que estava pronta, se recusou. Então a decisão não foi para mandar entregar a obra, exatamente porque aquilo dali era fruto da personalidade do autor, e sim indenizar por perdas e danos. Você pode até exercer o direito de inédito, mas indeniza por perdas e danos. Então foi a primeira vez em que esses direitos morais tiveram prevalência sobre os direitos patrimoniais, os direitos econômicos do autor. Então a Convenção de Berna veio aí. Aí depois tiveram modificações, sobretudo na Convenção de Roma, depois, já pela década de 50, houve alteração. E depois, com a União Europeia, a própria Convenção de Berna sofreu bastante, porque ali na Europa, de uma forma geral, onde concentram o mercado de arte, né? Seja primário, seja secundário, né? Não, eu só ia fazer um paralelo, porque é interessante, né, que nesse tempo nem se pensava em qualquer coisa digital, que qualquer tecnologia envolvendo, e hoje o problema, o cerne principal é basicamente esse, não necessariamente igual, mas a questão de existir do problema é a mesma. Se, por exemplo, eu chego para um programa de computador, detalho como é que eu quero que seja feita uma obra, ou até mesmo aquelas de art, de, bota uma foto minha e quero que fique no efeito impressionista, um exemplo, que são programas de computadores. E aí eu dou os comandos, falo como é que eu quero que seja feito, pego aquela obra e vou expor numa galeria, vou expor numa exposição mesmo de arte, e aí fica o questionamento. Essa obra seria, quem teria direitos patrimoniais e morais, por que não, sobre essa obra? Seria a pessoa que deu os comandos, ou seria o programador, ou o próprio programa de computador em si, que tem a plataforma, porque tem alguns pesquisadores, enfim, estudiosos que defendem que o computador teria seus direitos também autorais ali em jogo, né? Então, assim, fazendo paralelo, seria a mesma razão de existir. A pessoa que deu os comandos ou aquele que executou é que tem o direito autoral aí sobre a obra, né? Sobre o produto. Isso, tô falando de um quadro, mas, por exemplo, hoje tem plataforma que faz música. Sim. O professor Lucas lançou um disco. Eu ia falar disso. O professor Lucas lançou um disco de de inteligência artificial. Inteligência artificial. Aí eu te Até pergunto, um clipe. Aí eu te pergunto, a plataforma que lançou, ela tem direito de arrecadar sobre uma eventual monetização no Spotify, por exemplo? Eu boto lá no Spotify, vai gerar cliques, vai gerar links, eu profissionalizo, vou começar a receber por streaming, e aí a plataforma, é a Suno, acho o nome do programa, do software. Ele tem direito de pegar um naco desse streaming? É uma resposta possível. Eu acho que isso é possível ser combinado. Deve ter lá. Não, contratualmente pode se combinar. Mas assim, se vamos levar para a lei mesmo, não tem nada que regulamente de quem seria a propriedade autoral mesmo do... A revista de Direito do Consumidor da professora Cláudia Lima Marques e a do professor Otávio, Direito Civil Contemporâneo, não aceitam, na sua política de ética, não aceitam obras geradas com o uso de inteligência artificial. Não aceitam... Você submeteu um artigo, se você submeter um artigo, você vai assinar um documento dizendo que você não fez uso da ferramenta de inteligência artificial naquele seu artigo. Ainda que seja para gerar o sumário, ainda que seja para fazer o abstract. Não aceita. Porque veja bem, tem originalidade e criatividade em você fazer esse tipo de obra utilizando o programa. Eis a questão. Porque quando você vai publicar um artigo, tem que ser original e criativo. Quando você vai publicar qualquer coisa acadêmica, tem que ser original e criativa. Tá. Porque não é plágio, né? Não, zero plágio. Não é plágio. Vamos lá. A gente pulou pro artigo científico agora. Eu ia compartilhar aqui que eu tô escrevendo a minha tese de doutorado e eu uso o ChatGPT e tá lá. Porque a instrução que a academia dá se você vai, pelo menos a primeira vez que eu tô ouvindo que é proibido, mas a orientação que eu tenho, que a academia tá dando em geral você vai usar, você tem que descrever exatamente como você usou. Que comandos você colocou. Que você fez, qual foi a metodologia. Sim. Porque você tá escrevendo, você tá usando isso, aí eu coloquei lá na minha tese a nota metodológica explicando como foi que eu usei. Como foi que eu usei o ChatGPT, por exemplo? Peguei o capítulo 1, que trata de acesso à justiça, carreguei lá o que eu já tinha escrito e falei, corrige aí pra mim.
detecta se tá faltando, se tá coerente, se tá coeso e tal. Ainda falei assim, tem algum autor que você sugere que possa ser importante para o que está escrito aqui? Aí ele me deu alguns. Revisão textual. Como revisão textual? Revisão textual e também ele me indicou fontes. Tá. Aí ele me indicou fontes, algumas eu utilizei e outras eu não utilizei. Ele te indicou alguma que não existe? Não, ainda não. Ainda Porque não. também tem isso, né? Tem isso, Tem tem isso, isso, né? tem essa possibilidade. Tem essa possibilidade. Tem essa possibilidade. Então, isso Mas assim, o que o professor falou, eu acho que não é falando que é proibido. Ele falou que nesse caso Eles não aceitam. da revista, É uma política eles não é uma aceitam. política editorial. É uma política editorial. Da revista, né? Eles não aceitam. Mas assim, fazendo uma comparação bem esdrúxula, não quer dizer que você não pode se utilizar das ferramentas. Por exemplo, se você tem uma faca, você pode usar uma faca pra uma coisa boa, vai cortar, sei lá, uma maçã, mas você pode usar pra uma coisa mal que é ferir a outra pessoa. Então, assim, da mesma forma, as ferramentas. Perfeito. Então, assim, é necessário ver como você se utiliza daquilo. Não vejo problema algum em, faça uma revisão textual, coloque uma vírgula, porque a gente paga pra isso quando vai publicar qualquer Exatamente. artigo, pra traduzir, pra fazer correções, então a gente paga pra isso. Então, assim, não é de se utilizar, é como você vai utilizar. Por isso que eu te falei que tem vários artigos já tratando, dando essas diretrizes, revistas dando essas diretrizes, ensinando o uso correto e uso ético, e o principal ponto é a transparência. Sim. Eu não tinha ouvido ainda falar de política mas assim, Não, política editorial. a política... Tipo inédito. Claro, eles estão no direito deles, né? Do mesmo jeito que tem revista que só admite doutor. Isso. Pra Professor publicar, Beto, não é? Quinta-feira passada, eu estava com o professor Nelson participando da reunião da CAPES, da área, para os programas do qual o nosso 3, 4 e AS, né? Uhum. Uma região dividida. E aí se discutiu uma coisa que é, assim, claro, para que exame de proficiência? Para que vai ser exame de proficiência daqui a 10 anos? Uhum. Se você pega o texto, põe numa inteligência artificial e ele te dá uma tradução. E hoje a tradução é E a perfeita. tradução é perfeita. Melhor Quer dizer, você vai fazer aquela leitura melhor do que a nossa. Perfeito. Você não Um vai perder entendimento tempo. melhor. Então não vai fazer disso. E aí você levantou uma questão importantíssima. Bem, e os revisores vão ficar desempregados? E aí o professor Raul, Uhum. tem um cara que ele citou outro dia, vendo uma palestra dele, que ele tá defendendo, Berto, acho que vale até a pena tu bater um papo com o Raul, que um cara, não sei de onde, eu acho que é de São Paulo, da PUC de São Paulo, que é o seguinte, que essas inteligências eles deveriam contribuir para a Previdência. Boa, Ou quem dela faz uso, né? Ou quem dela faz uso, né? Porque Eu acho que o revisor não vai acabar. Mas o revisor vai conseguir fazer 200 revisões a mais do que ele faz hoje. Entendeu? Eu ainda vou querer, quando eu terminar minha tese, eu ainda vou pagar um revisor. Porque eu não vou estar satisfeito com o que o ChatGPT me deu e com o que eu conferi. Eu vou querer que outra pessoa... E tudo bem se ele usar o ChatGPT, contanto que ele se responsabilize por eventual falha. Né? Claro. Né? Porque senão eu não contrataria ele. Se eu para contratar ele só para fazer o ChatGPT, só para ele passar o ChatGPT, eu não contrato, eu pago. Então, na mesma medida que um revisor vai me gastar, sei nem quanto tempo ele leva para revisar uma tese de 200, 300 páginas, ele vai levar 20, 30% do tempo. Então, ele vai conseguir fazer mais revisões. E isso pelos próximos anos, eu vejo assim. Não sei mais pra frente. Tu quer outro exemplo aqui pra gente que dá aula? Eu tô sonhando com esse dia já. Eu vou contar isso todo o programa, porque eu estou orgulhoso do meu experimento. Eu acho que eu vi quem ouviu no grupo. Então, exato. Quem ouviu já vai ouvir de novo a mesma história, me perdoe. Mas eu peguei, alimentei o ChatGPT com 2 arquivos. O trecho do Código de Processo Civil que ia cair na prova, e o outro com a apostila que eu elaborei, que eu entrego para os alunos. E falei, monta a minha prova. Resumidamente, monta a minha prova. Dei os comandos e em 15 minutos a prova estava pronta. Você sabe disso. Quando a gente vai montar uma prova, é 2 horas e meia, 3 horas, porque tem muito detalhe para acertar. Eu joguei os comandos, editei, ajeitei, ajustei, falei aqui, ali, 15 minutos estava pronto. Eu vejo o dia chegar de eu alimentar o ChatGPT com os espelhos. Pra corrigir. E para corrigir, vou fazer um espelho bem detalhado, o cara vai me entregar a prova em PDF OCR,
que pode ser convertido para texto, o PDF convertido para texto, o ChatGPT vai corrigir e eu vou revisar. O aluno vai fazer um recurso porque ele está insatisfeito, beleza, eu reviso o recurso. Mas olha, cara, quantas horas tu leva para corrigir prova? Eu acho que isso é basicamente feito em prova de concurso, porque eu fiz muita prova, então assim, os espelhos vinham com palavras-chave. E aí, assim, eu percebia que às vezes eu nem explicava nada, mas botava aquela palavra-chave, eu pontuava. Às vezes eu explicava com outras palavras, mas a palavra-chave não estava lá, eu não pontuava. Então, assim, às vezes, eu acho que eles se utilizam dessa tecnologia, e aí quando você recorre, eles fazem uma análise mais detalhada. Mas eu acho que é possível, assim, eu acho que hoje fazer isso. Claro, eu acho que nem... Eu não sei se já estão fazendo isso, mas eu acho que isso é muito mais a pressa do corretor. Também. De olhar ali, é muita prova. Eu também já fiz parte de banca de concurso, nessa função de corrigir. E, cara, é impossível você dizer que você olhou todas as provas com a mesma atenção. Chega no final, dependendo do dia, da hora. Tamanho da letra. Dependendo do tamanho da letra. Todo esse contexto subliminar aí... ele entra na jogada. Mas é possível, assim, jogar e bota as palavras-chave, bota eles o chat para corrigir. Eu acho que... Eu também acho, Beto. Eu acho que tudo que nós estamos tratando aqui realmente... Eu acho que nós não temos são respostas firmes, né? Sim. Não, como a gente estava conversando antes, assim, qualquer resposta firme aqui, ela é uma mera ilusão. Sim. Porque, por exemplo, nós estamos hoje, dia 10 de junho. O Congresso está para aprovar o PL que regulamenta a inteligência artificial, salvo engano, na próxima semana, acho que é dia 16. Cara, até o final do ano esse PL já vai ter sido alterado. Porque tem coisas que a gente não tem nem ideia do que vai acontecer. Tem um autor chamado, ele é bem famoso, um americano chamado Richard Susskind. Não sei a pronúncia é Susskind ou Susskind. Mas ele escreve sobre acesso à justiça, sobre tecnologia desde 1990 e alguma coisa. E uma das coisas que ele fala, né, o último livro dele, que pelo menos o que eu li é de 2019, uma das coisas que ele fala é que assim, nós não temos ideia do impacto que vai surgir aqui para frente. E a gente é acostumado a achar, ou a gente é assim, condicionado a achar que a máquina, que a inteligência artificial vai vir para fazer as coisas que a gente faz de uma forma melhor. Não é isso? Só que o que ele fala é, a inteligência artificial, as máquinas vão vir para fazer coisas que a gente nem sabe que é possível. Vou te dar um exemplo, blockchain. Blockchain é uma cadeia de documentos assinada de forma virtual, ou seja, eles recriaram toda a segurança de documentação por coisa que a gente nunca imaginou. Se eu pergunto um cara lá em 1990, como é que tu vai assinar documento? Ele vai dizer, não, tem que entregar por correio de um por um. E a gente hoje em dia... Beto, você está falando aí, aquela autora que nós estudamos, Pamela Samuelson, escreveu um artigo dela, que é, assim, seminal, né? 1989, para você ver o gap que tem entre periferia e o centro do sistema. Produção do saber. Certo. Ou seja, tu falas aí desse autor, desde 90 estuda. Esse tema nosso, direito de autor, Sim. desde 89, 90, que se escreve sobre esse tema. Nós estamos em 2024. Olha lá, são quantos anos? 40? Não, 90 para cá, 35. Pronto, 35 anos. 34, 35 O anos. gap. Então imagina o que é que esses caras estão estudando hoje. Porque nós não estamos estudando o tema de hoje. A gente não está Ele está estudando. estudando, ele está estudando o tema de 40. Tá olhando para a estrela. Nós estamos dando. A gente está olhando para as estrelas. Se tá estão chegando aqui escrevendo passado, hoje, né? os caras estão revisitando os temas. Mas esses temas já foram escritos, né? Mas tu não acha que pela própria internet, pela globalização, pela conectividade do mundo, esse gap diminuiu, não? Eu acho que diminuiu um pouco. Eu acho que isso... Eu acho que é mais rápido, sem dúvida. eu acho que o gap ainda existe. E ele nunca vai deixar de existir. Porque essas informações são privilegiadas. Mas realmente tem reduzido, porque cada vez mais as transformações estão as coisas chegam mais rápido na mão da gente, na cabeça porque querendo ou não, 35 anos atrás, eu não era nem nascida, mas assim... jovem, tá vendo aí, 35 anos atrás, ainda que tivesse tecnologia, mas as coisas andavam mais devagar. Hoje, não. A cada mês tem infinitas atualizações aí no sistema que... É muito rápido as demandas que aparecem. Eu particularmente fui me interessar por essa temática com aquela coisa dos carros.
Do carro, do sem direção, sem né? direção, Sem né? motorista, né? Assim. Isso era outra pergunta. Como é que esse- você foi parar nesse tema? Por que Mas eu você... Aí. Não, mas não foi por causa disso. Foi exatamente por conta. Eu estava estudando, professor Beto, já tem alguns artigos publicados sobre direito de sequência nas obras intelectuais. Que é o direito que o autor tem de receber uma ponta no caso de sobrevalorização da obra. Então tu criou um quadro, só os Certo. artistas plásticos. Explica aí pra gente. Tu criou um quadro, tu fez aqui Uhum. um quadro. Pá, tu vendeu, tu não tem prestígio, tu vai vender ele por 100. Daqui um dia essa tua obra está sendo vendida por 1 milhão. Entendi. Então só quem está ganhando é o mercado o secundário. Aham. O cara que especula, o marchand e as grandes galerias, Tá. né? Então, se tu vendeu por 1 milhão, ou uma sobra, eu vou fazer uma conta que eu sou burro. Então, tu fez por 10 mil, eu vou fazer uma conta fácil. E teve uma Nós sobrevalorização, somos de Desse humanos. jeito. sobrevalorização, Nós somos de humanos. foi vendido por Nós 20 somos mil. de humanos. Então, sobre uma sobrevalorização de Obrigada. 10 mil, então tu vai receber 5%, Aham. que seria isso aí. Então, isso que eu vim estudando, né? Mas aí eu me deparei com essa temática, porque eu orientei uma menina no ano passado, até se formou, que ela escreveu sobre essa temática. Ela falou, professor, tava pesquisando sobre isso, o que que o senhor acha? Aí foi que eu fui. Tu sabe disso? Sobre o motorista? Não, sobre o a obra de arte Sim. criada por inteligência artificial. Ah, tá. Não, mas conta o final da história do quadro aí. E aí, o camarada tem direito ou não? Tem direito. Tem direito? Tem direito. Sobre a mais-valia em cima do... Sobre a mais-valia. Mas isso daí também, professor, acredito que é um estudo que começou com outro objetivo, mas essa questão do valor é ainda hoje o que a gente se discute a respeito dessa questão do direito autoral dessas obras. Porque, assim, hoje em dia é como a gente estava até comentando em sala de aula. Não é diretamente direito de autor, mas é assim, por exemplo, os dados hoje em dia, tudo isso depende muito do valor que é dado, da forma como é dado. Às vezes um perfil sei lá, do Instagram, com tantos mil seguidores, agrega-se um valor ali, um engajamento, que não, outra pessoa que às vezes tem o mesmo tanto de seguidor, ou um pouco menos, não tem esse valor. Então, da mesma forma, como o professor falou, às vezes uma obra ali não valia nada, valia R$100, mas assim, às vezes agrega valor de uma forma, assim, a internet também tem essa ferramenta, né, de às vezes faz com que muito rápido algo ganhe muito valor, né? Aham. E aí fica sobre essa isso eu tenho um questão. caso interessante que uma vez eu peguei no escritório, faz algum tempo já. 2 sócios tinham uma empresa e estavam dissolvendo a sociedade. Um que estava saindo era o que tinha criado a conta do Instagram da empresa. E tinha muito seguidor, tinha uma base de clientes, isso gera um valor. E eles estavam de acordo com absolutamente tudo. Não, eu vou te pagar tanto, esse cliente aqui tu leva, não vai ter cláusula de não concorrência e tal. Beleza, eles estavam saindo numa boa. Só que Bateu bateu na questão da conta. Eles não, simplesmente eles engancharam. Eu fiz uma pergunta e virou um bom debate na sala de aula, que foi o seguinte. Tu achas, pergunta pra ti, que as redes sociais democratizou ou não o acesso do artista? Por exemplo, tu acha que seria mais fácil hoje, por achismo, né? Exercício aqui de achismo. Sim, claro. A Clara, que é uma poeta bissexta, de ela se tornar famosa Uhum. pela internet ou lá atrás? No Sem tempo a real, internet. sem internet. Tipo, aquele cara que tem caneta azul. Não, eu Qual o nome não, dele? mas Eu esqueci. eu não quero lembrar o nome desgraçado, que essa música fica na cabeça. E eu vou ficar cantando o dia Pronto, inteiro. Tipo, se tu acha que aquele cara teria sucesso, aí Não, acho que não. até então eu entendia que seria mais democrático. Hoje, Mas mais democrático. Eu acho que hoje é mais democrático. Mas eles chegaram à conclusão que não. Que não é mais Que democrático. não é mais Porque democrático. também porque tem a concorrência maior, Não, tá mais porque tu só pulverizado. vai conseguir fazer a primeira vez. Mas pra tu continuar na parada de sucesso, aí virou business. Virou business. Por exemplo, Tu vai ter Não entendi. por exemplo, entendi. vamos Explica aí. dar aqui alguns exemplos. Hum. Você pode ser uma pessoa altamente talentosa, sei lá, cantar muito bem, infinitamente bem, mas se você não... Você tem acesso à internet, mas às vezes você não consegue ter por trás todo aquele assessoramento que lhe leva lá pra cima. Certo. Aí vamos dar um exemplo. Juliette. Era uma anônima. Uhum. Entrou no Big Brother, mostrou lá os talentos dela de cantar, canta razoável, mediano. Só que Mal. quando ela saiu, Mas Quando por ela algum saiu- motivo as pessoas gostam. quando ela saiu, embora ela realmente tivesse ganhado o Big Brother, mas quem ganha consegue ser blogueiro ou, sei lá, influenciador digital, alguma coisa assim. Ela quis investir na carreira de cantora porque achava que era isso que ia satisfazer ela pessoalmente, deixou tudo de lado. E aí,
teve uma assessoria e tudo mais. Por causa... Eu via que ela pagava várias coisas pra estar na lista do Spotify, engajamento. Rede social, usou a rede social pra estar no top. Ela sempre passou semanas no top 5, top 10, sei lá, do Brasil. Então, assim, há 10 anos atrás, mesmo que ela tivesse dinheiro, ela conseguiria esse engajamento todo? Tipo assim, que pra você estar na crista da onda, virou Você business. tem que pagar. Tu tem que pagar. Mas antigamente também. Pois pô. é. Vocês não lembram que aquela história lá tem no filme isso. Então, do eu acho Zezé que de não virou mais Camargo, democrático. o Zezé de Camargo e Luciano, o pai dele não comprou, gastou o dinheiro todinho que ele tinha Pra poder... comprar as fichas, isso mostra no filme. Ele ligava pra lá, pra rádio, ficava pedindo a música pra tocar toda hora, entendeu? Então, assim. É isso aí. Business, né? Continua a mesma coisa. Continua a mesma coisa, então não tá mais democrático. É isso. Foi a conclusão que a gente chegou, Foi. assim, muito superficial, Foi. de que não Foi do está mais furatismo. democrático. É. Acontece um ou outro perdido de, uma música ali ficou chiclete na cabeça que nem caneta azul e ele bombou. Mas aí ele teve assessoria por trás, eu acho que ele ainda continua se mantendo ali, fazendo alguma coisa, mas muitas vezes se a pessoa não tivesse assessoramento, perde. Cara, tem outro. Tem outro que eu acho bizarro, que é o Luva de Pedreiro. Sim, esse daí foi comentado na sala também. Foi. Cara, o Luva de Pedreiro, ele era engraçado nos 2 primeiros meses, porque ele é um magrinho, assim, todo desarranjado, aí ele ia lá, chutava uma bola, ele chuta bem lá no ângulo, aí ele, sem camisa, só o chassi de grilo, né? Aí ele vai e imita o Cristiano Ronaldo, fala 3 frases, sim, respeito, pai, não sei o quê, pronto, e melhor do mundo. Cara, esse cara tá há uns 3 anos, vai pra evento da FIFA, vai pra Champions League. O cara tá milionário, celebridade. E você vai olhar os vídeos do cara hoje, são as mesmas coisas. Mas ele teve muito investimento por trás. Claro. Que ele... Então negócio, não é democratização. Não é democratização. Se lá no começo ele fez sucesso ali nos vídeos, mas ninguém tivesse investido nele, só por fato de ter acesso à internet ou a tudo isso, ele não teria tido a repercussão que ele teve. Porque de fato ele teve uma repercussão grande, mas teve todo um assessoramento por trás disso. Só mudou as formas de se assessorar, porque antes era outra logística e hoje você precisa utilizar a internet para isso, né? Mas a gente chegou à conclusão de que não democratizam mais. Faz sentido, né? Que assim, é que na verdade você ganhou uma outra obrigação agora. Sim. Esse cara, a Juliette, o Luva de Pedreiro, ele tem empresa para gerir. Pô, você tem meu escritório, tem que ter, e os caras ficam, tu tem que postar isso, tem que postar aquilo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Isso virou uma obrigação, claro, pro profissional liberal. E aí Imagina que a gente entra... pro artista grande. E eu que saí do Instagram. Virou um anônimo digital. Eu sou um anônimo digital. Exclui digital. Eu só tenho ainda um TikTok. Professor, mas você, sério, é meu sonho. Eu sorri, né? Mas isso é um movimento. A Carol e a Ana Dulce vieram aqui falar de proteção dos dados dos meios digitais, né? E a Carol falou que isso é uma tendência, Sim. Que é um movimento que eles estão chamando de Joy of Missing Out, JOMO. Tem o FOMO, que é o Fear of Missing Out, é o medo, aquele medo que você não consegue ficar longe do celular, tem que ficar olhando toda hora. E o Joy of Missing Out, que é a galera que paz e amor, larga o celular de mão, desapega. A Ana Dulce disse que tinha umas amigas dela já que estão dando o celular lanterninha pro filho. Cara, eu tenho que localizar meu filho, eu preciso saber onde é que ele tá, mas não vai ter smartphone, não, vai ter uma lanterninha, que é o telefone foi inventado para isso, pronto. Ele quer assistir tela em casa com a minha supervisão. Mas na rua não vai ver smartphone. Eu convivo com essa história de celular e criança há muito tempo, né? Eu tenho 4 filhos. Tenho um filho já com menina vai fazer... O Janjão já tá com quanto? Com 11, vai fazer 12. É mesmo, bicho, já rapaz, tem a menina que já vai fazer 30, né? A Catarina vai ela 28, ela 96. Mas é o seguinte, eu sempre deixei cara, usa o computador, naquele tempo era o computador e tal. Mas eu sempre disse assim, ó, tudo que tu for ver, eu consigo ver. Eu não quero olhar para ver o que você está vendo. Mas se eu precisar ver, eu vou ver. Mas assim, foi tudo muito de boa. Só teve um episódio, Beto, que foi bem sintomático. No tempo do Orkut. Sabe nem o que é Orkut? Sei. Cara, Eu tive Orkut. a minha filha, elas duas estavam banhando na praia, naquela lagoinha que forma ali em Luiz Correia. Não forma uma lagoa, enche quando seca, fica uma lagoinha. E a minha filha Paulinha, devia ter 2 anos. Como é que uma bebê de 2 anos toma banho? Só com um biquinho na parte de baixo, porque não tem peito, nem nada. Sim. Aí a Catarina pegou essa foto e criou um Orkut pra Paulinha. E botou.
E não sabia mais de cena, porque a Catarina devia ter, o quê? 9 anos. E Nossa, fez bandido. Cara, isso aí foi bater num site de pedofilia. cara. Mas não tinha nada, né? Era uma criança, Sim, só um psicopata. só. Mas Porque, tem assim, psicopata. Aí cara, não tinha da obrigatoriedade de ter um representante no Brasil. Se eu quisesse me dirigir, tinha que me dirigir a Orkut, Cupertino, né? Uhum. né? Todas essas coisas. Só teve um jeito que foram os anjos. Eu descobri que tinha os anjos. Sabe o que foi? Teve um acesso massivo na página e caiu. A página caiu. Ou seja, foi uma medida, foi tipo uma, como é que chama agora? Cancelamento, cancelado. O site foi cancelado de tanto acesso. Mas eu fui ao Ministério Público Federal, à época, não consegui, fui à Polícia Federal, não tinha o que fazer. Mas eu fiquei assim tranquilo, Clara, porque não tinha nada, Sim. era uma tirando criança numa comprometedor, piscina. Era criança, É uma bebê, pô. pô, 2 anos. uma criança pô, não tomando banho, 2 anos tá de deixando de ser biquíni. bebê. Mas assim, não tava tipo assim, não tava em pose Sim. sensual, tá Tranquilo, normal. tranquilo. Só um Complexo, psicopata, né? né? Tranquilo, tranquilo. O que vocês usam de inteligência artificial no dia a dia de vocês? Eu tenho uma Judite. E aí eu A fui. Judite? Sim. Tu não batizou ainda tua O meu, chat aí, GPT, não? em homenagem Ah, ao esse professor, chama- eu criei o Jurandir. Olha aí. Eu tenho minha Judite. E o Jurandir. Eu tenho minha Judite. Não, mas eu chamo ele de chat GPT. Agora eu vou dizer pra vocês, esse aqui fica até de dica pro... Eu sou usuário heavy user, né, que chama. Ele adopta, tô usando isso faz muito tempo já. Vocês sabiam que dá pra criar vários robozinhos agora, né? Com a última versão do chat GPT, tu cria o robô professor, tu cria o robô mestranda, tu cria o robô Não defensora sabia. pública, tu carrega lá com o que tu Eu preciso quer. melhorar, saber as ferramentas, eu Pois sei é. muito pouco. Isso é Você- bem legal. Você Isso é tem bem vários, legal. Sim. e aí você chega e diz, você é defensora pública. Aí você vai ter Alimenta, esse perfil. Pronto, aqui uma ideia aqui. E a gente trouxe um convidado aqui, eu não vou falar o nome porque tá ainda em off, né? Foi gravado um cara de fora, ele deu essa ideia aqui. Eu já tinha desenhado, mas ele fez o negócio descortinar na minha frente. Você carrega o chat GPT, esse robô, com as decisões de um determinado juiz, uma determinada matéria. Por exemplo, o que o STF decide sobre isso? Pá. O que o ministro Luiz Alberto Barroso decide sobre esse tema, matéria criminal? Puf. Isso serve tanto para pesquisa, Uhum. para pesquisa científica, porque o cara faz coleta de dados, trabalha com pesquisa científica, coleta de dados. Tem gente que não faz essas pesquisas. O que o STF decidiu sobre... Cara, você joga lá, ele te dá um gráfico. ele te dá o testei. Ele diz assim, ele tá aqui. Esse aqui é o histórico de decisões do Luiz Roberto Barroso sobre descriminalização da droga. Pronto. Se eu jogar esse caso bem aqui, como é que o Luiz Roberto Barroso vai decidir? Possivelmente, né? Ele vai fazer... Usando dados, né? Pega os dados. Eu pego as faz uma apuração de decisões dados, né? do próprio Luiz Não Roberto quer dizer Barroso. que necessariamente vai ser, Não. mas há uma grande É uma probabilidade. predição, é uma probabilidade. Era aquelas coisas que os indianos faziam por americanos, né? Os escritórios. Como assim? As firmas de advocacia. Ah. Os caras tinham um caso, precisavam estudar os precedentes. Só Pronto. que a hora Aham. trabalhada do indiano era mais barata do que o americano. Eles jogavam os indianos fazer a pesquisa para depois dar a resposta. Ou seja, quem faz isso hoje, esses caras ficaram desempregados. Beto, a minha filha mais velha, ela trabalhou no escritório que foi comprado um software, uma inteligência artificial. Isso já há bastante tempo, ainda ela era aluna, ela é estagiária. 20% dos estagiários foram desempregados. 20%. 20%. Um corte de serviço de estagiário. O que essa plataforma fazia? Essa Pesquisa. essa coisa, tipo de pesquisa que você está falando. É, Vai ver mais ou menos como é que é uma resposta para um caso semelhante. E assim, isso é um pouco até preocupante mesmo, porque tudo tem que ter um limite, né? Por exemplo, como o próprio professor falou, às vezes eles trazem informações erradas. Já conheci pessoas que pediram para fazer petição e tinha jurisprudência que não existia. Então, assim, isso tem que ser usado com muita cautela, porque o problema é que eu até sou um pouco receosa com esse negócio de inteligência artificial em alguns pontos, porque eu não gosto de automatizar a minha vida em tudo. Então, vai chegar um ponto, tipo assim, o Spotify vai saber o que você quer ouvir, a Netflix, sei lá, a Amazon vai saber o que você quer ver, comprar. Enfim, isso já acontece, mas assim, você fica se sentindo realmente, e aí pra trabalhar, você não precisa mais nem pensar, bota lá, vai fazer, você não vai ter mais nem que pesquisar claro, sobre isso. Então, assim, isso é muito complexo. Às vezes eu evito me utilizar
gostar disso, porque senão você vai perder aquilo que você tem de mais essencial, Tem entendeu? uma discussão mais filosófica em cima do que você está dizendo. Será se ele sabe o que você quer ou será se ele tá te impondo Então, isso isso? é uma coisa que eu sempre refleti, eu fico indo Se ali chama meio que preditivos, contra, né? Porque realmente é como se eles fazem os nossos costumes, que foi até aquela... Tem uma série na Netflix que eu acho que eu vou já lembrar o nome dela, mas que fala justamente sobre essa questão dos dados. Que eles pegam nossos dados e até certo ponto eles nos impõem o que a gente vai gostar. E aí foi feito até nessa série, eles mostram o seguinte: uma pessoa que tem um estilo de vida que no Ocidente pesquisou sobre um assunto. Apareceu pra ele umas coisas. Sim. Outra pessoa lá do outro lado do mundo, com outro estilo de vida, fez a mesma pesquisa. Apareceu outras coisas, outras opiniões, outras histórias, outro ponto de vista da perspectiva daquela pesquisa. Então, assim, até que ponto realmente a verdade é aquilo que nos é trazido pela a percepção que é, porque tem muita ideologia por trás, tem muita percepção enfim, são muitas coisas que até o grupo, esse documentário fala que até o nosso grupo de amigos, os lugares que a gente frequenta é influenciado por toda essa, por todo esse, digamos assim, esse grande sistema que tem por trás. Eu já assisti essa série, eu tô pesquisando aqui o nome, não sei se é privacidade hackeada, ou se é... Sei lá, de rede. Mas eu acho assim... O dilema das redes. Dilema das redes. Eu tenho uma opinião a respeito disso. Eu sempre me questionei, quando eu pude participar de bancas, de o cara dizer assim, o cara tá me vigiando e tá chegando pra mim publicidade que eu não quero e tal. E eu digo, olha, tem que ter... Eu particularmente, acho ótimo quando eu tô dentro do Pão de Açúcar, fazendo aqui merchandise, e que eu boto pra procurar aqui meu aplicativo. Pão de Açúcar. Quando eu boto pra abrir aqui meu aplicativo, o primeiro aplicativo que vem é o Pão de Açúcar, de eu ter que sair procurando meus aplicativos. Isso facilita. Eu acho ótimo eu estar pesquisando sobre passagens aéreas e daqui a pouco no meu TikTok, que é só o que eu vejo agora, chega lá as coisas do as promoções ou os lugares que você pode visitar quando você comprou. Exatamente. Então eu acho essa coisa, mas com certeza vocês têm razão. Não, mas de influencia. certa parte, eles influenciam. Mas, professor Berto, você é mais novo do que eu, bem mais novo do que eu. Mas, tipo assim, eu vou dar um exemplo aqui da minha mãe. Claro, a mamãe dizia, mamãe é morta. A mamãe sempre dizia assim, meu filho, mamãe, isso aqui é culpa da Globo. Qualquer comportamento social era culpa da Globo. Culpa da Globo. Porque ela impunha comportamentos. Então, essa história de manter comportamentos. Primeiro os caras ficaram cabeludo nos Estados Unidos. A banda de rock fizeram sucesso na década de 70. Em 75, assim, os caras estavam tudo cabeludo no Brasil. Aí é o ponto. Antes, se você não quisesse, você tinha como, sei lá, não assistir Globo, sair da internet, porque antes você acessava a internet no computador em casa. Hoje não tem mais como você sair desse sistema. Cara, a internet hoje tá dentro das coisas, né? O IoT, Internet of Things. Sim. Tá tudo, então, tudo assim, conectado. Hoje você não sai, você não consegue sair. Meu sonho hoje é desinstalar o WhatsApp, porque quando eu abro só tem problema. Tem 50... Cada vez que eu abro, eu tenho, assim, cinco coisas me pedem 5 problemas. Então, assim, você não consegue se desconectar nem um pouco. Eu tento, assim, mas, querendo ou não, facilita, óbvio, porque se eu fosse resolver tudo isso pessoalmente, já imaginou? Não, como certeza. seria? Seria quase inviável, mas, assim, chega também muito problema. Então, assim, eu acredito que hoje, realmente, nosso modo de agir é muito mais influenciado. Claro, nós somos humanos, nós somos influenciados pelo meio, sempre fomos, indiscutivelmente, desde sempre. Mas eu acho que hoje, realmente somos marionetes. Eu acho isso também. A gente sempre houve influência, sempre houve. Mas eu também concordo que hoje a gente tá mais preso a ela. Né? Agora, e também tem um viés discriminatório, né? De publicidade com viés discriminatório. Isso. Né? Preditivo e discriminatório. Isso é um horror. Etarismo, né? Pra mim é etarismo. Não, mas uma coisa, tem outro documentário, claro, na Netflix, esse é um pouco mais antigo, mas é igualmente muito bom. Algoritmos de Destruição em Massa. Ele é de uma escritora americana chamada Cat O'Neill. Ela tem um livro chamado Algoritmo. O nome do documentário, perdão, é Coded Bias, a tradução em inglês. O nome do livro que inspirou o documentário é Algoritmo de Destruição em Massa. E a principal alerta é exatamente que o algoritmo ele reproduz discriminações, ele reproduz vieses em uma escala absolutamente maior
E o pior, numa escala de forma opaca, de forma fechada. Porque a gente não tem acesso a como esse algoritmo é criado, montado. Eu estava fazendo um curso de algoritmo, inteligência artificial, no Instituto Federal do Paraná, acho que é do Paraná. E lá é o seguinte, tinha um teste que era o seguinte, eles associaram a imagens de cães à cor preta e a de gatos à cor branca. E aí eles colocam uma foto, uma imagem, com tudo preto e um branco. E ele diz que pela cor, ele vai dizer que seria um gato. Quando se tratava de um cachorro. Ou seja, eu acho que o algoritmo ele é um espelho da sociedade. Exatamente. Porque Sim, ele é alimentado, certeza. a informação que ele tem é uma informação que Sim. está lá. Exatamente. Então, É levado por a espelho, sociedade, né? E assim, querendo ou não, a internet, os algoritmos, eles potencializam tudo. Então, da mesma como você falou, aumenta muito mais a discriminação, os viés discriminatórios, porque ela potencializa muito mais do que a sociedade em si, por natureza. Eu vi ontem eu vi uma série queda daquele voo da Air France, Eu acho da que eu já Globo. assisti. Que Sim. me chamou a atenção, na Globo não, claro, assisti. que é o seguinte, logo na abertura da série, cada do episódio aparecia assim, eles entrevistaram brasileiros e franceses que estavam dentro do voo, e aí ele diz, para a tradução e como é que chama, dublagem, para manter a voz, Sim, foi feita por inteligência artificial. Sim, eu já vi Então, isso. o cara falava em francês, Com a com a mesma mesma voz, voz, com só a que mesma dublado. entonação, só que saía traduzido. e aí ele diz, foi feito com autorização, com uso de inteligência artificial, né? E que os que se recusaram à utilização de inteligência artificial é que veio lá a legenda. Ou seja, aquela obra de arte da Maria Rita com... Sim. É isso, da propaganda. Né? Exatamente, propaganda. o caso do Zico, Isso. com o pai dele, naquele anúncio do Dia dos Pais para o Mercado Livre. Do último gol, o gol que você não fez para mim. Quer dizer que é um problema também, né? Que a publicidade é uma criação também, protegida pelo direito de autor. Uma peça publicitária, Sim. correto? Embora coletiva, Perfeito. ela é um direito conexo. Um direito conexo. Né? Então não se fala de autoria, mas de titularidade. Né? Que seria uma das respostas possíveis. Voltando aqui para os nossos outputs. Né? Que aí a Clara poderia falar dos nossos outputs. Bem, de quem é a obra criada? Então você tem uma obra de arte de autoria. Quem criou, a quem poderia ser atribuída essa obra? Né? Aí porque a autoria, vocês colocaram aqui, a autoria é um conceito humano. Para o humano. Sim, por hora sim. Mas, É. por exemplo, eu estava lendo que já tem decisões e casos na Índia em que eles consideraram a autoria de computadores. Já foi bem polêmico, mas teve uma obra, ganhou até um prêmio, eu acho, e a autoria foi programa de computador, que ela levou o prêmio, levou tudo, programa de computador. Não foi nem o dono quem fez o programa, foi o programa de computador. Então... O ChatGPT foi o campeão. Sim, tipo isso. Teve um concurso nos Estados Unidos de obras contemporâneas digitais, feita por humanos, e foi criada por um não humano, por inteligência. Ganhou o prêmio. Sim, ele se recusou até a receber, né? Ganhou o prêmio. Na hora que foi para registrar, no que faz o registro da obra, nos Estados Unidos, que ele declarou que era de inteligência artificial, ela recusou a titularizar. Não integraram o prêmio. Não, ele recebeu o prêmio. O órgão que faz o registro, tipo a Biblioteca Nacional, que faz o registro, que se recusou a registrar como aquela autoria não humana. Entendi. E aí tá uma lead exatamente para dizer se reconhece ou se não reconhece. Seria aquele mesmo caso da foto tirada pelo macaco. Que é o caso que a Clara falou que teria que ter a criatividade. Então, disse que aquela fotografia não seria protegida, porque a obra, né? Aquele caso, uma foto, o cara deixou uma máquina fotográfica. E o macaco tirou e ganhou um prêmio, eu acho. E o macaco tirou a foto e ganhou um prêmio. Só que, quando ele disse assim, quem tirou o prêmio é do macaco. Então, essa obra não protegida. Se ela não é protegida, humano, qualquer um pode explorar economicamente. O direito espanhol, ele distingue, né? Entre a mera fotografia e a fotografia protegida pelo direito de autor. Tipo, a foto do satélite do Google, aquela foto é uma mera fotografia. Tá, porque não tem nenhum traço. E aí, então não há proteção de criação, mas é uma proteção limitada em 25 anos. Enquanto a outra perdura pela vida e por mais 70 anos, se fosse uma obra de autoral, essa é protegida só por 25 anos. Então quer dizer o seguinte, para você fazer uso daquela fotografia
do Google, na Espanha você teria que pagar uma pontinha para ele. Porque ela só tem direitos econômicos. Como é que resolveram essa do macaco? Não registrou, não a criação humana, falta criatividade. Volta a Porque criatividade. se não há criatividade, não é simples clicar. Isso aí é o simples clicar. Eu li um artigo esses dias chamando as linguagens, os modelos de linguagem de papagaios estocásticos. O título do texto era esse. Em inglês, né? Papagaios estocásticos. Os modelos de linguagem podem ser tão grandes. E ele falava exatamente isso. Qual é a cientificidade, qual é o compromisso com a verdade que um computador tem quando ele gera um comando? Porque ele sai aleatório, né? E aí eu fiz um teste, eu li esse artigo e eu fiz um teste. Eu dei o mesmo comando para fazer uma apresentação de slide, coloquei o mesmo texto no mesmo aplicativo, na mesma plataforma, o Beautiful AI, e ele me deu 2 respostas completamente diferentes. Ele me deu 2 slides, 2 apresentações, mas não era tu mudou a cor, não era tu mudou um detalhe, não, ele como se ele tivesse me dado uma Ferrari e um Palio. Beto, eu enxergo da seguinte forma, a criação usada como ferramenta da inteligência artificial. Uma coisa é você chegar e dizer assim, Judite, me dá uma imagem de um pôr do sol em Teresina. Uhum. Ou me dá uma imagem de pôr do sol. Tá. Outra coisa, eu detalhar os comandos, todos os prompts para uma criação. Eu, particularmente, sou inclinado de que a depender do papel humano na criação da obra de arte criada por inteligência artificial, ela poderia ser titularizada pelo humano. Desde que se apresente tão somente como uma ferramenta. E desde que tenha todo esse detalhamento, igual, por exemplo, numa metodologia que você vai colocar num trabalho, eu tenho que dizer, foi dado o comando... Como tu disseste que... Exatamente. Isso. Eu estava lendo, realmente tem algumas correntes que são nesse sentido, de que haveria a possibilidade de ser autoria humana, mas que teria que fazer toda a descrição de como se chegou. Porque não seria até aleatório, ali, como você está dizendo. É, porque uma coisa é você eu falar, falei porque você diz assim, faz aquele teste, cria uma tartaruga. Tu pedir para mesmo... Para o Judite 2 vezes, ela nunca coloca uma tartaruga igual a outra. Mas isso não é criatividade. Isso não é criatividade, aí eu concordo. Isso é aleatoriedade total. Isso é aleatório completo. Aí Não não, é não há nenhum criatividade. processo criativo, concordo. Mas outra coisa é você chegar e dizer assim, eu quero assim, assado, Não, assim, mas veja assado, bem. assado, Assim, assado, ainda não Eu fiz isso. Eu peguei um PDF. Tu não foi um prompt, tu não deu os prompts, não? Não, eu peguei um PDF, carreguei o PDF do texto que eu tinha lido e falei, gera uma apresentação. Uhum. Entendeu? Aí o Beautiful AI vai lá e gera uma apresentação com base no PDF que tu carregou. Depois eu carreguei o mesmo PDF e fiz a mesma coisa, já era uma apresentação. Mas e ele saiu Mas os dois se distanciaram do conteúdo? muito. Nenhum dos dois tinha ligação com o conteúdo? Não, tinha ligação com o conteúdo, mas eram abordagens diferentes. completamente diferentes. Eu tinha 2 carros. Mas um era um Palio e o outro era uma Ferrari. Mas tinha pertinência com o que foi. Tinha pertinência com o tema. Pois é, por isso que eu acho que não tem criatividade. Mesmo que seja diferente, mas é porque justamente não vai ser igual. Exato. É. Exato. Assim, falar não fugia do tema, eram apresentações aplicáveis ambas, eu podia Usar as duas tranquilamente. mas elas davam entonações, elas davam abordagens completamente diferentes. Eu, como eu te falando, é como se fosse uma Ferrari. Não vou dizer um Palio, vou dizer como se fosse uma Ferrari e uma Land Rover. O prefácio do livro de poemas do Lucas, que ele vai lançar agora domingo, fazendo propaganda aqui, Lucas Petit de graça. Ele fez o seguinte, e ele narra isso, bota na nota de rodapé. O que é que ele fez? Ele pegou todos os poemas dele e botou no chat GPT. Exatamente. E disse assim, faça um prefácio. Ele chegou pra mim, desceu, minha sala de baixo, dele de cima. Ele me mostrou Aí isso. ele mostrou, né? Aí ele chegou pra mim e disse assim, professor, tô espantado. O que foi? Ele conseguiu captar minha alma. Essa Ele, é a questão. a inteligência conseguiu
captar aquilo que eu pensei quando criei o poema. E aí é onde entra a questão que eu acho que é o cerne do direito autoral. Porque o que é justamente o direito autoral? É você proteger a expressão humana daquela pessoa que criou. E aí voltamos lá para aquele início do quadro, que o cara encomendou um quadro pro outro, mas ele não queria entregar porque ele fez o quadro conforme foi indicado, mas ele não via como expressão dele e da arte dele. Então para ele não era arte, ele não era arte, porque ele. Não era ele. Então, se você chegar ao ponto de eu fazer como ele fez, levou os poemas dele e falou, faça um prefácio, e ele se identificou e viu que aquilo traduziu o sentimento dele, então aí talvez eu acho que esse é o cerne. Eu acho que o direito autoral tem que se basear justamente na expressão humana do sentimento humano. A questão é, e eu concordo com vocês, só que eu vou chamar a atenção para um ponto aqui. A questão é que nós estamos dependentes da ética e da boa vontade, da transparência do autor. Sim, mas... Sem dúvida. Mas isso é um liame muito delicado. Porque assim, não, com certeza. Eu quis colocar lá... Porque eu tenho uma responsabilidade, como eu sou professor, caramba, eu tenho meus alunos, não posso plagiar um negócio, pelo amor de Deus, entendeu? Um negócio. Então eu vou usar o ChatGPT e eu vou avisar. Como uma ferramenta, né? Mas vai ter camarada que vai usar, não vai dizer e não vai ser pego. E aí? Vai ter camarada que vai fazer o prefácio com o ChatGPT, vai se passar por autor e não vai dizer. Ele poderia muito bem ter feito isso, porque se ele se identificou e achou que ali estava realmente traduzido o sentimento dele, de fato... sou eu, então ele escreveu por mim, então sou eu, é meu. Não revelado isso pra ninguém colocar. Eu fiz a experiência que eu contei pra eles, da Judite. Eu cheguei pra ela e disse assim, no dia do aniversário da minha mulher, eu cheguei pra ela e disse assim... Ela sabe disso? Sabe. Cria um poema alexandrino, decassílabo, com rimas ricas, em homenagem à minha mulher. Rimas ricas. Aí ela criou, pá! 3 segundos depois criou. Aí eu cheguei e botei no grupo, né? Era aniversário da Carminha. 1º de março. Aí, quando eu botei no grupo, as filhas dela, minha filha, chegou logo e entregou. Isso não é dele não, papai, isso é do ChatGPT. Aí eu perguntei pra ChatGPT, mas aí eu perguntei, quando ela criou, eu disse assim, de quem é essa obra? Ela disse, é minha, eu que criei. A Judite. Aí eu disse assim, mas eu não lhe dei os comandos? Aí ele disse, então neste caso, como você teve uma participação, essa obra será nossa. Olha só. Ou seja, se eu jogar lá e perguntar, ela vai dizer. E aí eu já tive uma outra experiência com ela, de eu fazer perguntas de trabalhos científicos, e eu cheguei, minha versão não era paga, era aquela 3.5, e quando eu fui ver, ela citava, eu digo assim, eu quero artigos sobre essa temática direito, isso aí. E ela chegava, o artigo tal na revista tal, cara, dizia tudo, mas não foi nem a da ChatGPT, foi a do Google. O Copilot. Não, o Gemini. Não, o anterior. Não sei se é Bart, exatamente. Aí ele chegava, dava as revistas, Berto. O número e a página. Eu abria, era a revista Direito do Consumidor, por exemplo. Eu ia lá, não existia. Aí eu cheguei a perguntar, mas você está dizendo fontes inexistentes. Aí eu disse, de quem é esse trabalho? Ele disse, é seu. Quando ele viu que poderia violar o direito de autor, o que foi que ele fez? Ele disse assim, é teu. Eu só sou uma inteligência artificial, não tenho ciência, não sei de nada. Só tô gerando. Quando eu acerto, quando eu me dou bem, é minha, mas quando isso. O que é bom é nosso, o que não presta é meu. Verdade. Então, aí nós vamos ter esse problema. Porque, e aí, isso vai deixar de existir ou a gente vai considerar tudo como autoral? Porque, assim... Hoje a gente exige da pessoa, a academia está exigindo dos autores que tenham esse limite ético. Mas, cara, do mesmo jeito que ela exige o cara que não plagia, e tem gente que plagia até hoje. Imagina agora que tem um cara uma máquina que escreve para ti. Beto, mas eu acho o seguinte, eu acho que, nesse ambiente mais duro, tipo assim, a Clara vai submeter-se a uma banca. Sim. Ela pode até escrever um trabalho. Vamos lá, que a Clara utilize-se de uma ferramenta e não tenha um compromisso ético e não informe que no vocês vão conseguir descobrir? Não, porque na hora que arguir, Berto. Na hora que for perguntar, Berto, como é que ela passa? Parece-me que já tem uns programas... Berto, como é que passa, Berto? Não sei, cara, tem gente Mas parece que já tem uns programas que conseguem identificar
Da mesma forma que que tem programas de plágio, eu vi aí que já tinha uns programas que se você colocar um trabalho lá, sabe dizer se foi feito, se tem parte de inteligência artificial. Mas do mesmo jeito que o camarada é esperto, sem querer dar ideia, né? Mas já dando. Do mesmo jeito que o camarada é esperto pra pegar, o plágio, mudar a palavrinha aqui, acolá, trocar vírgula de lugar, botar um erro proposital, o cara vai fazer isso no ChatGPT. Vai. Entendeu? Não, impedir não. Vai realmente partir da questão ética e da consciência de cada um, entendeu? A questão é porque, assim, o direito vai ter que pensar em uma outra solução. Eu imagino aqui. Porque exigir que a pessoa declare que ela usou num álbum, no CD, vamos falar da academia não, porque a academia é mais rígida. Né? Mas vamos falar aqui de música, por exemplo. Exigir, um exemplo que a banda do Lucas, exigir que ele coloque lá, que ele dê os comandos para o Suno, que é a inteligência artificial, que ele utilizou, é falho. Então a gente se ele usou a inteligência artificial, se ele admitiu que usou, não é dele. Mas se ele não admitiu que usou, é dele, e aí? Beto, eu tenho uma resposta assim, provisória. Que seria o seguinte: como de forma geral não se reconhece a autoria de muitas das obras contemporâneas, tipo desse copo, então o que rege o ato, o copo meio cheio, que é uma obra, uma criação, o que rege o ato não é o direito de autor, e sim os contratos. O que é que o cara faz? O cara faz um contrato para dizer assim, ó, tu tem um certificado de autoria e aqui está a regra do jogo. Pronto, é o que a internet está fazendo, ela está estabelecendo as regras do jogo. Eu acho que aí isso. A questão é, o soft law, esse direito raso, né? Vai conseguir sobrepor-se a os aspectos morais. Por exemplo, eu me bato muito, não tanto da exploração econômica, eu me bato muito com a autoria. Questão pessoal, moral. Tipo do direito moral. E aí eu acho que essa parte vai ser resolvida pela responsabilidade civil, por indenização, alguma coisa do tipo. Eu acho que vai ser as soluções que vão, a princípio, serem trazidas. Eu acho que os processualistas precisam dessa resposta pra gente. Sabe o que foi com o Nazareno? Qual meio? O Nazareno disse aqui, um negócio que me... o Nazareno foi o primeiro programa, né? E foi o episódio de estreia aqui. E era engraçado, porque quem não assistiu, por favor, assista. Ouça, que agora nós estamos no Spotify. Mas, assim, o cara trouxe umas referências, assim, eu fiquei na minha cabeça assim, ó, puf. Cara, o cara trouxe matemático, ensaio grego, e ele falou uma coisa aqui no final, que era já no final, né? Nazareno, e aí, como é que a gente vai resolver isso? Ele falou assim, rapaz, você lembra que os romanos inventaram o direito do jeito que ele é hoje? E aí chegou, aí agora... Eu não vou nem dizer nada. Agora a inteligência artificial vai fazer com que a gente precise reinventar o direito, porque o que os romanos inventaram lá não é compatível com o que é hoje. Eu fiquei com muita reflexão sobre isso. Não sei, não. Há controvérsia. Há controvérsia, professor Beto. Controvérsia. Porque você como conforme, civilista, né? Ó, tudo volta para a bipartição gaiana. Conforme o grande mestre nos trouxe. Professor Beto, nós tivemos a oportunidade de estudar que essa ideia da falta de um corpo para ser objeto de direito, acompanhou desde os romanos. Né? Desde os romanos que se tem essa ideia. E nós tivemos acesso a textos recentes, 2023. 2023. Da Universidade de Roma 3. 18, sim. Dizendo de res corporalis e incorporalis e novas tecnologias e tal. O que vai dar a resposta, é o que vai continuar dando a resposta. Uma das formas de você... voltar para a raiz, uma das formas de você ter respostas, pelo menos para você partir de uma resposta, que não me venham falar de dignidade da pessoa humana. Não, pelo amor de Deus. Né? Que não venham querer atribuir a cláusula geral de dignidade da pessoa humana para querer resolver esses problemas. Né? Não resolve nada. Não, pois é. Porque se resolve tudo, não resolve nada. Não resolve. Exatamente. Se resolve tudo, não resolve nada. Exatamente. E aí sempre volta... Tudo sempre volta para o mesmo ponto. Todos sempre voltam para o mesmo ponto. Meu projeto de pesquisa de 4 anos para a próxima quadrienal, que está começando esse ano, são a teoria dos bens incorpóreos. Esse ano, nós estudamos uma passant muito mais até chegar no início do século XX. Nós estudamos romanos, depois estudamos glosadores, pós-glosadores, chegou em Teixeira de Freitas, Clóvis na codificação. Bem estudado. Né? Várias de referência do Brasil, da Itália, da França. E aí, chegou no século XX, nós tratamos das várias propriedades dos bens digitais, tipo as energias,
como uma primeira referência disso. Depois os ativos do que tu falaste agora desse fundo de empresas, Aham. que também é um ativo, as universalidades e tal, até Bens chegar digitais. nos bens digitais, nos digital assets, né? E aí, a partir cada ano eu vou trabalhar uma única temática. Então, o próximo ano eu vou trabalhar apenas as criações autorais, depois as energias, as universalidades, que é a matéria de direito civil, né? Para eu ficar na minha zona de conforto. Bom demais. Meus amigos, infelizmente o tempo acabou. A gente ficaria aqui mais ainda alguns... Eu acho que ultrapassou, né? Não, tá certinho, tá certinho. A gente... Mas é porque o tema é bom, professor. É excelente. Não, e a conversa tava boa E demais. você, gente boa. Só Até faltou, ele, ó, gostou? faltou só uma cerveja. Só Se não tivesse uma gostei porque cerveja- o nosso amigo aqui começou falando mal do meu Corinthians. Tu também é São Paulino, bicho? Gremista. Bom, o cara em Teresina ser gremista, que é o operador aqui, é gremista. Essa é nova. Eu quero agradecer vocês demais, foi muito legal aqui. Preciso que vocês fazerem as considerações finais aí antes de eu encerrar, de fato. Professor Beto, eu só talvez agradecê-lo por esse convite, essa oportunidade e que seu programa tenha bastante tempo de vida, né? Tá Vida certo. longa. Vida longa. Claro. Também gostaria de agradecer e dizer que foi um prazer lhe conhecer hoje, né? Prazer. Prazer. E agradecer pela oportunidade de estar aqui com o meu professor, então orientador, falando sobre esse tema que a gente vem estudando e, enfim. Acho que todo mundo percebeu que tem um leque de oportunidades e eu acredito que o programa tende só a crescer. Então, parabéns também pela iniciativa e estamos à disposição e às ordens. Obrigado. Tenho certeza que vocês gostaram, por isso vocês vão deixar o like aqui embaixo, vão comentar, vão compartilhar. Agora nós também estamos no Spotify, no YouTube, no Spotify. Então, se você assistiu ou se você ouviu, muito obrigado. Não deixe de fazer aqui o seu comentário e até o próximo episódio.